A cada dia que se passa, mais me refugio no passado, fenômeno cultural da minha velhice, espécie de resposta à progressiva desadaptação que se vai processando entre o indivíduo e o seu meio. É, sobretudo, um reflexo subjetivo da juventude projetada fora à fúria destruidora dos anos. E o que embeleza o passado é sua coincidência com os tempos áureos da mocidade, nada mais. Como da felicidade, disse certa vez um poeta, de que ela existe sim, mas nós não a alçamos, porque está sempre apenas onde pomos, e nunca a pomos onde nós realmente estamos. E sendo assim, também os tempos, chamados belos, só existem na nossa imaginação ou nas miríficas evocações que a memória guardou. Da imortal obra, crônica de outrora do historiador Antônio de Almeida Prado. Legiões de Apolo está aqui novamente com vocês na exótica e pitoresca cidade histórica de Itu. Estamos novamente explorando o curioso centro histórico da cidade de Itu, nos firmes passos dos bandeirantes. Estes homens gigantes que, aliados a muitos silvícolas nativos desta terra, avançaram para os sertões da antiga vila de São Paulo de Campos de Piratininga, a maioria deles também partindo da vila de Santana do Parnaíba, que na época era o limite do sertão. De Santana do Parnaíba, o ponto mais acentuado da civilização paulista, seguiram os bandeirantes, o curso das águas do rio Tietê, orientados sempre por muitos índios aliados que conheciam estes desertões de Mata Virgem. Susana Dias, neta de sangue do cacique índio Tibiriçá, foi a matriarca de muitos paulistas e desbravadores destes sertões. Um de seus filhos, chamado de Domingos Fernandes, foi o fundador da antiga vila de Itu. Honro hoje aqui neste arquivo a memória viva do historiador Dr. Tito Lívio Ferreira, historiador Senhor Afonso Sclagnoli Toné, historiador Francisco Nardi Filho e historiador Senhor Antônio de Almeida Prado, que deixaram obras robustas de história publicadas sobre a fantástica história da Boca do Sertão, Itu, a Roma Paulista. Possuidora de uma arquitetura majestosa e mantenedora de seus monumentos e imagens originais, a Igreja do Carmo foi construída em 1774, anexa com o Convento do Carmo. Sua arquitetura lembra um forte, devido à presença de uma só torre lateral. Estamos diante do seminário do Complexo Nossa Senhora do Carmo, apreciando sua arquitetura externa. Luzes, câmera, ação. Canal Legiões de Apolo, de volta aqui aos sertões, aqui no Centro Histórico de Itu. Como eu havia prometido, voltamos para Itu para continuar nossas filmagens e incursões aqui por esta região. Hoje a gente está fazendo outros pontos que ficou faltando. Vamos fazer a visitação ao Museu da República, discorrer de alguns temas importantes daquele museu e outros pontos que ficaram faltando na nossa primeira incursão aqui, que já apresentamos no canal Legiões de Apolo. Aqui atrás de mim, estamos honrando hoje a memória do fundador da cidade de Itu. Temos aqui em bronze a escultura pública de Domingos Fernandes, aqui, um dos grandes bandeirantes aqui que fundou este povoado aqui junto com seu genro em 1610. Então é muito importante destacar a importância do trabalho desses heróis bandeirantes desbravadores que fundaram vilas e povoados nos sertões de São Paulo de Campos de Piratininga.
Domingos Fernandes, então é honrado aqui no meu canal Legiões de Apolo. Ele se encontra aqui numa escultura pública de frente ao antigo mosteiro aqui de Nossa Senhora do Carmo, que fica atrás de mim aqui, que já foi mostrado também aqui no canal Legiões de Apolo, pelo menos uma parte do mosteiro. É muito importante estar aqui em Itu fazendo essas abordagens aqui, ok? Então vamos continuar agora fazendo nossa abordagem, nosso city tour aqui no canal Legiões de Apolo. Estamos agora dentro do Museu Convenção de Itu. Em seu acervo estão objetos pertencentes ou associados a republicanos históricos e convencionais a Itu, como mobiliário, armas, medalhas, instrumentos de trabalho e de uso pessoal. O museu guarda também esculturas, pinturas, gravuras, mapas, fotografias, manuscritos e impressões de época. Estamos visitando hoje aqui o Museu da República, no Centro Histórico de Itu. A minha fala vai ser breve, eu vou fazer algumas intervenções rápidas, não é toda hora que eu vou estar falando, mesmo porque a ideia é colher imagens para depois jogar na edição, porque há uma movimentação muito grande aqui dentro, e se eu fizer todas as vezes a minha tomada de cena falando, vai sempre sair outros ruídos junto, então não fica bacana depois na edição. Então a ideia é apenas fazer algumas poucas intervenções em alguns momentos da filmagem. Estou aqui diante do quadro de um pintor que eu aprecio bastante, que além de pintor era naturalista, era um homem dedicado às ciências, estudava zoologia, estudava fauna e flora brasileira, e uma pessoa muito carismática, muito voltada para as belas artes. Seu nome, Hércules Florenci, um grande naturalista brasileiro, uma pessoa de grande talento, que pintou essa obra aqui excepcional, aqui fantástica, que nós estamos apreciando aqui no Museu da República, aqui no Centro Histórico de Itu. E é um privilégio para o canal Legiões de Apolo poder ter retornado aqui para apresentar esses tesouros para vocês. Bom pessoal, dois grandes historiadores que eu sempre estou lendo, obras desses historiadores que contam para nós a verdadeira história do estado de São Paulo, e tanto da parte do litoral, de Planalto, de Piratininga e também dos sertões. Vou destacar o nome desses dois historiadores. O primeiro deles é Afonso Scaglianoli Toné, que eu considero como nosso Heródoto paulista, um dos maiores historiadores. É ele que nos revela a história dos sertões de São Paulo, do campus de Piratininga. E outro historiador que eu quero também honrar aqui é Dr. Tito Livio Ferreira também, que são dois historiadores, diretores do Museu de Ipiranga, que organizaram todo o acervo do Museu de Ipiranga, contando a história dos sertões, as conquistas dos sertões, a duras penas pelos homens das bandeiras. Então, tanto Afonso Scaglianoli Toné quanto o Dr. Tito Livio Ferreira, esses dois grandes historiadores se dedicaram boa parte de suas vidas atrás de documentação em fontes primárias, para poder tentar contar a história desse quebra-cabeça que foi a conquista do sertão. Atrás de mim a gente tem algumas cenas aí, ó, de episódios da conquista dos sertões aí, muito bacanas também para a gente apreciar. A primeira Assembleia Provincial do Movimento Republicano, ocorrida em Itu, aos 18 de abril de 1873, veio revigorar o Manifesto de 3 de dezembro de 1870, iniciado no Rio de Janeiro, e a ação dos antigos clubes de São Paulo, propiciando a criação do Partido Republicano Paulista. E foi desta forma que se fundamentou os ideais em prol a implantação da República Federativa do Brasil, efetivada no ano de 1889, para homenagear dignamente a Convenção de Itu e o período da propaganda republicana na província de São Paulo de Campos de Piratininga, criou-se o Museu Republicano, Convenção de Itu,
inaugurado aos 18 de abril de 1923, sobre a organização do historiador Afonso Sclagnoli Toné, no governo do estado então presidido pelo ilustríssimo Dr. Washington Luiz Pereira de Souza, comemorando-se igualmente cinquentenário daquele importante acontecimento político. Acha-se instalado no mesmo sobrado que abrigou aquela célebre reunião e que pertenceu à época aos irmãos José e Carlos Vasconcelos de Almeida Prado, anexado ao Museu Paulista, a um só tempo rememora os fatos da propaganda republicana na província de São Paulo de Campos de Piratininga, identificando-se com as belas e abastadas casas brasileiras, típicas do final do Império. Além de apresentar outros aspectos históricos locais importantes em painéis de azulejos executados pelo artista Antônio Luiz Gagni, posteriormente acrescentados às paredes do vestíbulo. As obras de artes, documentos, biblioteca, exposições, concertos, cursos e palestras têm possibilitado ao Museu Republicano da Convenção de Itu exercer ainda uma verdadeira função no centro irradiador da alta cultura para todos do interior do estado de São Paulo. Toda a história de Itu é permeada por grandes homens de nossa terra, como o padre jesuíno do Monte Carmelo, padre Diogo Antônio Feijó, conselheiro Francisco de Paula Souza Melo, Miguel Arcanjo Benício de Assunção, Padre Bento Dias Pacheco, Maestro Elias Álvares Lobo, Madre Maria Teodora Voiron, Presidente Prudente José de Moraes Barros e José Ferraz de Almeida Júnior, além do importante historiador Francisco Nardi Filho, entre muitos outros homens da alta cultura paulista. O cinquentenário da Convenção Republicana, comemorado em 1923, foi a data escolhida para a inauguração do Museu Republicano Convenção de Itu. A cerimônia, que contou com a presença do presidente do estado de São Paulo, Washington Luiz, restituía ao sobrado da família Almeida Prado seu valor histórico. E foi exatamente em uma sala daquele sobrado que, em 1873, integrantes do Partido Republicano se reuniram e traçaram as primeiras metas para a proclamação da República. A instalação do museu no imóvel possibilitou a preservação do período da história conhecido como Primeira República, que abrange os anos de 1889 até 1930. Então, pessoal, nós estamos aqui no Museu Republicano em Itu. Esta sala aqui ela é específica para o artista Jonas de Barros, pintor de paisagens e também de retratos do final do século XIX e início do século XX. Aqui, como eu vou mostrar para vocês, aqui tem várias paisagens e retratos. Eu confesso que eu não conhecia esse pintor, eu fiquei conhecendo ele agora, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Esse quadro tem um óleo sobre tela de uma paisagem urbana. Ele se chama Ruas do Carmo e da Boa Morte, cerca de 1860, atribuída a Jonas de Barros, conforme a gente está falando mesmo, entendeu? Aqui, nós temos aqui esse retrato aqui legal pra caramba, entendeu? Do Major Bento Dias de Almeida Prado, também atribuído a Jonas de Barros. Aqui outra pintura aqui também, do Largo da Matriz de Itu, cerca de 1925, também atribuído a Jonas de Barros. Aqui nós temos um retrato também do Dr. Otaviano Pereira Mendes,
de Jonas de Barros também. Todos esses quadros que eu estou mostrando, eles são de Jonas de Barros. Retomando aí a fala do Robson e fazendo uma complementação, o pintor Jonas de Barros pintou essa rua, que é a Rua da Boa Morte, próximo à Capela do Carmo e à Igreja da Boa Morte. Lembrem-se vocês todos aí do canal Legiões de Apolo, que temos 2 vídeos já no canal, 2 grandes arquivos aí, representando exatamente, mostrando, né, a Igreja da Boa Morte e a Igreja do Carmo no centro de São Paulo. Então, é claro que a gente vai ainda retomar filmagens nessa região também, né, que essa é uma região muito antiga da cidade de São Paulo. Rua da Boa Morte era uma rua muito famosa. Foi por essa rua que o imperador Dom Pedro I entrou pela cidade de São Paulo de Campos do Piratininga no dia que proclamou a independência do Brasil. E ele foi acolhido, aclamado dentro da Igreja da Ordem do Carmo, a priori. Então é muito importante esta rua, essa pintura, essa beleza iconográfica pintada por esse artista. É fantástico a gente poder ver a história de pertinho, assim, em óleo sobre tela, numa iconografia de um pintor de época, que conta muita coisa da nossa própria história. Então esse quadro, estou apreciando ele e apresentando para vocês aqui no canal Legiões de Apolo. Esta outra obra em óleo sobre tela, também atribuída a Jonas de Barros, é do padre Elisário de Camargo Barros, que viveu de 1868 a 1932, e ele é idealizador e fundador desta casa. Bom, a gente está apreciando aqui a obra do pintor Jonas de Barros. Como o canal Legiões de Apolo é um canal que faz a defesa das belas artes, é mais do que natural a gente procurar biografias de pintores, obras de pintores importantes daqui da nossa região, principalmente, que a gente dá muita ênfase a pintores da nossa região, pintores anônimos, pintores desconhecidos e também os famosos. O canal Legiões de Apolo, ele foi criado para fazer essa defesa das belas artes e dar valor aos nossos grandes homens de gênio, nossos grandes artistas, grandes nomes aí da pintura no caso, né? Então esse pintor que a gente está fazendo ênfase à obra dele hoje aqui no Museu Republicano de Itu, foi grande amigo de um dos maiores historiadores do estado de São Paulo, que é Afonso Scavelinoli Toné, do qual eu tenho grande respeito pela sua obra também. Já li muitas obras do Afonso Scavelinoli Toné, que é um dos maiores historiadores do estado de São Paulo. O Afonso Scavelinoli Toné, eu o chamo de grande historiador de São Paulo, conhecido também como o grande Heródoto paulista, o Heródoto dos Sertões. Então, o Afonso Scavelinoli Toné, ele foi o diretor do Museu Paulista, ou Museu de Ipiranga, e ele contratou esse autor, esse pintor, para pintar, né, iconografias e paisagens contando a história de São Paulo antigo. Lembrando que esse pintor, que a gente está apreciando aqui no museu, foi grande amigo também de Oscar Pereira da Silva, que também é um pintor que a gente tem grande apreço por ele também. Há obras de Oscar Pereira da Silva na Pinacoteca, no Museu de Ipiranga e em outras localidades. O interessante de estar aqui em Itu, neste museu, ele está do lado da igreja aqui de Itu, e agora, em pleno meio-dia, os sinos estão dobrando. Muito bacana também ouvir esses sinos da igreja aqui, nesse momento solene aqui da cidade de Itu, que é meio-dia, né, depois da missa. Então é bem legal também a gente estar gravando aqui, e de fundo esse som de sinos também, que é algo nostálgico, algo que nos remete ao século XVI, XVII, XVIII, é muito interessante. Do meu lado aqui, Robson Dantas está me acompanhando nesse retorno a Itu, e é ele que me trouxe aqui no Museu da República para fazer essas apreciações, e ele vai ter uma fala com vocês também, bem interessante, fazendo suas pontificações. Então, é isso aí mesmo. Eu vim aqui há um tempo atrás, alguns 2 meses atrás, eu vim fazer um passeio aqui com os meus familiares, e como daquela outra vez que a gente veio anteriormente, a gente simplesmente se esqueceu de passar nesse lugar aqui, agora eu retomei aquele dia, esse trabalho de investigação aqui da cidade, e vim nesse lugar. Então, a partir daquele primeiro momento, eu já senti uma grande
um grande poder cultural aqui. E agora eu convidei você, né, para a gente voltar aqui, para a gente estar fazendo toda essa contextualização que o lugar merece, porque o lugar aqui é muito legal. Conforme você mesmo falou, esse artista aqui, Jonas de Barros, ele é um grande representante aqui da cultura paulista antiga, do século XIX e início do século XX. Agora a gente vai estar mostrando para vocês, conforme você mesmo comentou, essas ilustrações. Ele ilustrava livros de história também, livros de literatura e de histórias daquela época. Ele era um ilustrador de livros, conforme vocês podem ver aqui nesses livros que tem aqui. Tem até um exemplo sobre tela. Ele era também ilustrador de livros. Então, pessoal, a gente está aqui no Museu Republicano agora aqui. Nós temos essa sala aqui de retratos. Aqui a gente está vendo alguns retratos aqui de alguns artistas famosos aqui do nosso estado de São Paulo, né, do século XIX e início do século XX. Conforme o Marcos já falou lá do Hércules de Florença, agora eu tenho outro quadro interessantíssimo para mostrar para vocês desses artistas do passado e da história do nosso estado de São Paulo. Aqui nós temos um quadro atribuído a José Ferraz de Almeida Júnior. Ele retrata a dona Teresa Correia de Camargos Leite, que é um quadro bastante legal. Esse artista é importantíssimo da nossa cultura aqui no estado de São Paulo, Almeida Júnior. Aqui nós temos também esse quadro de Genebra de Barros Leite, essa senhora aqui, que é de um quadro de autoria desconhecida, mas
não por isso sem a importância cultural que essa obra merece. Ela é do início do século XX, como vocês podem ver aqui, uma pintura bastante legal também. E tem essas esculturas aqui, que elas são inspiradas em damas e cavaleiros nobres do século XVIII da França, que são bastante legais também, que está nesse móvel antigo aqui, inclusive isso, né? Que é bastante legal, achei bastante legal. E aqui nós temos essa coleção de porcelana, esse porcelanato aqui também, bastante antigo, do século XIX. E aqui tem várias coisas, né? Tem aparelho de café em porcelana, casca de ovo, bule, manteiga. E nós temos essa outra porcelana aqui também. Então, pessoal, continuando aqui no Museu Republicano, nós estamos aqui nessa sala que ela é dedicada especificamente ao maestro Elias Álvares Lobo, que é esse senhor aqui que pode ser visto aqui nessa ilustração. Ele era um maestro aqui da região e ele tinha esse piano Henry Hertz, que é um piano que foi trazido diretamente da Europa no século XIX para que ele compusesse as suas obras. Essa sala aqui ela é dedicada exclusivamente a este maestro. E aqui vocês podem ver aqui o hino republicano, que foi composto por esse compositor Elias Álvares Lobo. Aqui vocês podem ver a partitura desse hino, né? E aqui também a bengala que ele usava naquela época, e também as abotoaduras com a efígie da República, pertencentes ao maestro Elias Álvares Lobo. Então, pessoal, depois de eu apresentar para vocês aí essa sala aqui desse maestro importante aqui da região, a gente está finalizando agora por aqui. A gente vai passar agora para as demais dependências deste importante museu. Pessoal, o Hércules Florencio, além de ser um grande artista, era também um naturalista. E ele fez uma expedição, ele navegou no rio Tietê e representou, nessa pintura que está aqui ao meu fundo, ao mesmo local onde eu mostrei para vocês aqui no canal Legiões de Apolo, que é em Porto Feliz, onde a gente foi lá no Porto das Monções, lá no rio Tietê. Então é a mesma região, o mesmo lugar. É claro que aqui ainda no século XVIII, século XIX no caso, né, ainda havia toda uma parte da natureza preservada, não que nem hoje, que infelizmente está bem devastada, né? E o Tietê hoje infelizmente está bem poluído e o próprio local está bem, assim, vamos colocar uma palavra mais de agora, bem judiado, né? Mas este era o rio Tietê e esse era o Parque das Monções, na época em que esses grandes naturalistas, como eu falei naquele vídeo, navegaram pelo rio Tietê. E esse artista, ao navegar pelo rio Tietê, ele também fazia suas anotações num caderno, fazia seus esboços para depois pintar.
as iconografias para representar então aí toda a riqueza do interior do estado de São Paulo. Então Hércules Florencio foi um dos maiores pintores e naturalistas que a gente teve aqui no interior do estado de São Paulo. Então ele representa muito bem aí nessa obra que a gente está apreciando aqui hoje no canal Legiões de Apolo. Então faço essa homenagem a esse pintor, a esse artista e a esse naturalista tão famoso e hoje já tão quase esquecido aí de muitos dos nossos aí que lidam com as belas artes. Então, pessoal, nós estamos aqui diante do quadro de Oscar Pereira da Silva, representando a navegação do rio Tietê no século XIX. Esse lugar aqui é aquele lugar que a gente fez aquele documentário alguns tempos atrás, no porto de Porto Feliz, que é aquele lugar que tem aquele paredão. A gente esteve lá algum tempo atrás, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, e aqui essa pintura do Oscar Pereira da Silva, ela representa exatamente aquele lugar aonde nós estivemos. E aqui nesse outro local, então pessoal, já contextualizando, dando prosseguimento aqui aos nossos estudos aqui nesse importante museu, esta obra aqui também representa a navegação no rio Tietê, atribuída a Aurélio Zimmermann, que foi pintado no ano de 1926, baseada em obra de Hércules Florencio, que foi um grande navegador do rio Tietê, isso naquela época, no século XIX e anteriores também. Aqui nós temos também essa outra obra aqui. Essa obra aqui, A Bênção das Canoas, também atribuído a Aurélio Zimmermann, que era provavelmente um ritual católico, né, realizado por sacerdote, que tinha como objetivo justamente isso, abençoar as canoas para que eles pudessem prosseguir a missão dele de desbravamento dos interiores do estado de São Paulo e também demais localidades do Brasil, afora, Mato Grosso, Goiás, já com a bênção de Deus, né? Eles abençoavam as canoas. E essa prática ela foi representada nesse óleo sobre tela de Aurélio Zimmermann, que foi pintado em cerca de 1920. Apreciando aqui a arte de tomar café, de produzir café, lembrando para vocês que o café foi uma das grandes riquezas do estado de São Paulo. É considerado também o período do café, o renascimento da cidade de São Paulo a partir da questão do café. As grandes ferrovias, a parte de progresso e de grandeza de São Paulo se dá exatamente no período áureo do café. A gente já esteve em Santos, no Museu do Café, nas suas imediações, a gente pôde apreciar o quanto de riqueza que o café trouxe à cidade e também às imediações ali do Porto de Santos. Não era para menos, porque o café era produzido nos interiores do estado de São Paulo e escoado para o Porto de Santos. Então é interessante, até a gente tem uma foto, né, muito famosa, onde um senhor, um homem bastante forte, robusto, coloca em seus ombros várias sacas de café, uma em cima da outra, para mostrar o trabalho do porto, o trabalho brutal do transporte das sacas de café. E aqui vocês veem o tamanho de uma. Olha só como o negócio é, para nós assim, franzinos, né? Assustador, né? Olha o tamanho do saco de café cheio aí, né? de grãos de café, né? Então é bem interessante mostrar isso para vocês aqui no canal Legiões de Apolo. Então é isso aí. Tanto a cidade de São Paulo de Campos de Piratininga como todo o estado de São Paulo foram no tempo áureo do café o solo sagrado de sua produção cafeeira. O sertão paulista foi o cenário das grandes produções e safras, que eram escoados até Santos no Porto. Itu não ficou de fora desta grande época áurea do café, uma das maiores riquezas agrícolas
que fez renascer o sertão, o centro de São Paulo e também a cidade de Santos, no litoral. Pessoal, continuando aqui a nossa expedição a esse importante museu, nós estamos aqui nessa sala dedicada às viagens fluviais que aconteceram aqui nessa região, aqui no século XIX, por meio do rio Tietê. E conforme a gente já viu lá em Porto Feliz, naquele documentário anterior, aquele batelão que a gente mostrou, aqui nós temos um outro pedaço daquele batelão, né, também conhecido como canoão, aí ó, conforme vocês podem ver aqui, que era aquele meio de transporte, né, fluvial, muito desenvolvido e empregado naquela época, no século XIX e séculos anteriores também, pelos bandeirantes e demais desbravadores do interior do Brasil, contando com o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e também partes de Goiás e demais localidades que eram conhecidas como a Rota das Monções, que conforme a gente vai explicar mais um pouco para vocês aqui, dessa sala que é dedicada às viagens fluviais. Aqui então, como vocês podem ver aqui, um pedaço daquele canoão e também uma maquete aqui, né? Uma maquete feita aqui para representar como que ele era inteiro, né? Efetivamente, o caminho da conquista dos sertões delinearam todo o nosso território nacional, ultrapassando a linha imaginária do antigo Tratado de Tordesilhas. E foi assim a grande saga dos bandeirantes e também dos tropeiros, desbravadores de todos esses sertões desconhecidos. São estes gigantes, estes índios e estes mamelucos que edificaram vilas, povoados, cidades, etc., formando a nossa gente. E tu, nesta época, assim como Sorocaba, foram grandes epicentros da alta cultura, o polo norteador dos caminhos da conquista. Conhecer a sua história é nosso dever de casa. Valorizar esse passado é nossa obrigação para defender nossos maiores tesouros e riquezas, que sempre se apraz pela alta cultura e pela religião revelada do catolicismo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.